vamos ter daqui a pouquinho a repercussão aí com relação a como fica a questão envolvendo o novo decreto, né, do município aqui de Tupanciretã, que estabelece o lockdown. Teremos algumas modificações nele. Mas hoje eu tenho também a possibilidade de trazer a você uma informação um pouco mais técnica, né? E de uma pessoa que eu tenho muita proximidade, né? Trata-se da minha esposa, a bioquímica, a Fátima Pérez Puritz, que é responsável técnica lá pelo Laboratório Molab, e que tem, nos últimos meses, desde o início da pandemia, aí, se dedicado intensamente à pesquisa, ao estudo, a clarear a questão, claro, mais vinculados à questão do exame, mas à Covid como um todo, né? E eu convidei a Fátima, ela não tem o hábito até de se pronunciar muito aqui junto conosco, mas eu convidei a Fátima para nos trazer algumas colocações aqui na condição de profissional da área da saúde, de bioquímica, e que pode nos clarear algumas informações com relação a esta questão. É claro que a gente vai conversar com ela com relação especificamente mais à questão do exame laboratorial, mas primeiro eu gostaria de ouvir dela quando as pessoas devem procurar a saúde, que sintomas que as pessoas devem estar atentas para procurarem um médico e aí buscar socorro com relação a possível estarem possivelmente contaminados com a Covid. Em primeiro lugar, Fátima, bom dia, como é que está? Tudo bem, Fátima? Bem, nós não estamos recebendo o áudio, creio que esteja com... Talvez o áudio da Fátima esteja fechado lá, não sei se o microfone dela está aberto ou não. O estúdio pode ter fechado, vamos ver se a Fátima... Ok, estamos lhe ouvindo. Está me ouvindo? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes. Eu estou aqui meio perdida nesse computador que não eu sou acostumada a trabalhar, que o meu não tinha fone. E não sei se está me ouvindo bem, a imagem está ok aí? Perfeito, muito bem, imagem tranquila, muito boa, né? Perfeita também a condição de lhe ouvir. E vou repetir a questão que eu havia feito antes, né? Primeiro, agradecer a gentileza de falar. Eu sei que você não tem este hábito de falar e também não se sente confortável de fazer isso no microfone, mas atendendo ao meu pedido, ao meu apelo, você estará conversando conosco com relação a essas questões que são muito relevantes, me parece, para as pessoas estarem atentas, especialmente quando a pessoa deve se preocupar em procurar a saúde, procurar um médico, procurar o laboratório, enfim, procurar socorro. Que sintomas você entende como os mais preocupantes para que a pessoa esteja atenta à possibilidade de estar com a Covid? Tá bem, Miguel. O objetivo aqui da nossa conversa é mais para falar da parte diagnóstico, que é a minha área, né? Mas, assim, eu acho algumas coisas muito importantes de ser passada para a comunidade, porque essa informação a gente passa um por um quando nos procuram, que vem fazer o exame, mas infelizmente a gente não consegue atender a todos. De fazer uma explicação mais abrangente para a pessoa entender o seu resultado. O resultado vai com uma boa explicação no laudo. Quando é positivo, a gente procura instruir as pessoas também, mas tem o caso dos negativos, que a gente não consegue instruir a todos. E então, eu acho bem importante passar essa informação para que mais pessoas saibam aquilo que se passa individualmente. Então, sobre os sintomas. A Covid, deixa eu só tomar uma aguinha aqui que eu... Claro, fica à vontade, por favor. Eu estou com a garganta meio seca. Os sintomas da Covid, ele deixa muitas dúvidas nas pessoas, porque é igual... Porque os sintomas são iguais a um simples resfriado, a uma alergia. Então, ele pode ser muito brando no início, muito, muito brando mesmo. Então, o que as pessoas têm que ficar alerta numa pandemia de um determinado vírus, que até que prove o contrário é o Covid. Até que prove o contrário, qualquer sintoma respiratório, qualquer sintoma alérgico é Covid.
Isso se fala faz um ano que começou, né? Toda essa pandemia aqui no Brasil se fala isso. Agora, por exemplo, em Tupanciretã, que tem muitos casos, muito mais, então tem que se atentar a isso. Então, o que eu digo para as pessoas? Qualquer sintoma se considere positivo. O que seria o sintoma? Coriza, espirro, congestão nasal, dor de garganta, irritação na garganta, uma tossezinha. Depois tem outros sintomas que não são respiratórios, mas também estão associados à COVID, que é uma diarreia, uma dor abdominal. O que também... uma febre, febrícula, dor no corpo, dor nas articulações. O que tem que ficar atenta às pessoas? Eu tenho sempre isso. Mas mesmo assim, em tempo de pandemia, tem que pensar, é COVID, não é o que eu tenho sempre. E, principalmente, as pessoas que têm um sintoma que não é comum de ter, mais ainda, dor de cabeça. Então, se eu tenho sempre uma dor de cabeça, bom, vou ficar alerta, tive uma dor de cabeça, fica alerta, pode ser COVID ou pode ser a minha dor de cabeça de sempre. Bom, isso é quanto aos sintomas. Sobre o isolamento disso, então, baseado nisso que eu falei, é muito importante o isolamento desde o primeiro sintoma. Porque o que se vê na prática? Eu vejo aqui porque eu converso com os pacientes, eu converso com os positivos, com os que procuram o laboratório. Nós temos um grupo da LAS também, que a gente faz reuniões diretamente, que são quase 100 laboratórios, e que estamos atuando direto na COVID. Então, a gente troca muita informação. E o que a gente vê na prática? As pessoas têm os sintomas e o exame, que depois eu vou explicar, não pode ser feito no primeiro dia, até pode, mas o indicado é no terceiro ou quinto dia. Então, as pessoas têm o sintoma, elas esperam o resultado positivar para depois se isolar. E tem que ser o inverso, elas têm que se isolar para depois esperar o exame. Então, o que eu digo se isolar? É a proximidade, porque já se viu que o vírus se pega pela proximidade das pessoas. Não se pega tão fácil de uma embalagem contaminada, não, é a proximidade. Tá? Então, assim, outra coisa, a gente deve considerar, do jeito que está hoje, todo mundo é potencialmente um infectante. Então, pense assim, se vai conversar com uma pessoa, ela está sem máscara, tu pode saber que tu pode estar se contaminando, porque aquela pessoa, ela não é positiva, ela não tem sintoma, pode ser que ela esteja transmitindo e seja assintomático. Então, o maior cuidado é a proximidade das pessoas. Na família, não é possível fazer esse distanciamento diariamente, no convívio. Mas se alguém na família, alguém que está na casa, está com sintoma, essa pessoa deve pensar que ela pode contaminar as outras. Então, se ela está no ambiente fechado da casa, ela tem que ficar de máscara. Se ela quer ficar no pátio, no ar aberto, não tem problema, ela pode ficar sem máscara. Mas se ela estiver próxima a alguém, ela tem que estar de máscara. Então, o conselho tá com sintoma, se considera positivo. E se isole da melhor maneira possível. Porque é preferível ficar 3, 4 dias e sem ter contato direto com as pessoas da sua família, o contato próximo, do que depois ir para um hospital. Ou um familiar seu ir para o hospital. Porque o que se vê na prática também? Alguém se contamina e é muito comum todos os outros familiares se contaminar. Por quê? Porque ele só vai se isolar depois que ele fez o exame, que deu positivo, e aí ele já contaminou. Eu acho que dessa parte ali do isolamento, eu acho que eu fui clara, não sei se... Sem dúvida. Perfeito.
Bem, Fátima, agora, quando a pessoa deve procurar para fazer o exame, você comentou, né, que tem algum período para ele ser detectado, enfim, que tipos de exames existem hoje? Qual a confiabilidade dele? E quando que as pessoas devem procurar fazer exame, ir fazer o exame? Bom, o exame para COVID, vamos falar da fase ativa, tá? Depois a gente fala da outra fase. Perfeito. A fase ativa da doença, o único exame que deve ser feito é o da nasofaringe. Que esse exame, no local nasofaringe, que tem dois tipos de exame, que é a pesquisa do antígeno e o por método do RT-PCR, que é uma metodologia. Os dois pesquisam o vírus ativo. Os dois são coletados material da nasofaringe através do suave, que é introduzido pelo nariz. A coleta é bem tranquila, tem um desconfortozinho, mas não tem risco nenhum. Esse exame, o ideal é ser feito do 3º ou 5º dia dos sintomas. Mas, às vezes, os sintomas, as pessoas se confundem. Acha que o sintoma é tal dia, mas ela tem que ver lá o primeiro sintoma que teve. Eu tive uma dor de cabeça, ou tive uma rinite. A partir desse dia que conta. Nem todos vão conseguir esperar até o 3º dia, porque ficam ansiosos, e com razão, né? E o exame, às vezes, detecta no 1º dia, às vezes detecta no 2º, às vezes detecta até antes do sintoma, nos assintomáticos também ele detecta, mas para ter uma probabilidade maior de conseguir detectar, é do 3º ao 5º dia do início dos sintomas. Então, o que eu sugiro? Tá com sintoma, espera no mínimo 24 horas, se isola, que é o principal. Porque o que vai dizer o diagnóstico, às vezes, nem vai ser o exame, vai ser os dados clínicos, vai ser os sintomas dele que vai fazer o diagnóstico. Então, se isola, primeira coisa, e aguarda. 1 dia, 2 dias, se conseguir. Ou se ele preferir fazer antes, porque às vezes, eu convivo com um idoso em casa, eu quero fazer. Ele pode fazer, só que ele vai ter que repetir esse exame se ele der negativo. Ele vai ter que repetir após o dia da coleta, 1 dia, 2 depois, ou 3 dias depois, vai ter que repetir esse exame. O exame negativo não descarta COVID. Exame positivo confirma. Por quê? Porque a COVID, o vírus é assim, tu entrou em contato com ele, ele vai ficar na nasofaringe e ele vai demorar uns dias para ele replicar, para ele se multiplicar. E o exame só detecta quando tem uma quantidade grande de vírus ali na nasofaringe. Então, tu pode estar com vírus, mas está com um número de cópias pequeno do vírus, o exame não vai detectar. Então, um exame negativo não quer dizer que você não esteja com COVID. Isso é muito importante, porque as pessoas fazem o exame, dão negativo, e aí começa o convívio com as pessoas, saem. Então, o cuidado tem que seguir até se esclarecer. Bom, ninguém mais na casa teve os mesmos sintomas que eu, as pessoas que conviveram, os meus sintomas não evoluíram, deu só aquela dorzinha de garganta, não evoluiu mais nada, ninguém mais teve, o exame deu negativo, fiquei 3, 4 dias com cuidado, não chegando perto das pessoas, principalmente sem máscara. Aí vai descartar ou vai fazer outro exame. Mas até que prove o contrário é COVID, principalmente do jeito que está hoje. Perfeito. Bom, esse é um exame, o de antígeno ou o RT-PCR, que é coletado por suave. Existe algum outro exame na fase ativa? Na fase ativa é só esses. É só esse. Não adianta querer fazer de sangue porque é mais prático, eu vou fazer o de sangue porque é mais prático. Não adianta. Tem que ser o da nasofaringe. O de sangue, ele vai detectar somente os anticorpos, porque o vírus não vai ir lá no sangue para ser detectado. Então, na fase ativa, pega o vírus no local onde é coletado e depois, na fase, depois de 10 dias, mas os exames se vê na prática que a partir do 14º dia, conforme a metodologia, a partir do 20º dia, aí tu vai pesquisar os anticorpos, mas ali ele já não está mais transmitindo quando os anticorpos estão presentes. O importante é diagnosticar que eles estão presentes
e que precisam de um acompanhamento médico. Então, o exame de sangue é depois, ou para aquelas pessoas que querem saber se tiveram contato. O mês passado eu tive um sintoma, ou tive um contato com uma pessoa positiva, e não sei se eu tive Covid ou não. Bom, aí vai fazer um exame de sangue para pesquisar os anticorpos, para ver se teve contato com o vírus, o organismo reagiu e desenvolveu anticorpos. Perfeito. Pois não. Não, isso aí. Ok. Bem, então, assim está explicado. As pessoas na fase ativa têm o exame de antígeno, o RT-PCR, o SWAB, né? Pessoas que têm a suspeita de que possam ter contato, ter tido a Covid já com mais de 14 dias, ou que tiveram, estão curadas, podem fazer, então, o exame de sangue para ver se elas... como é que é? Se elas geraram o anticorpo, né? Isso, se tiveram contato com o vírus, às vezes não desenvolveram sintomas, ou desenvolveram sintomas e vai aparecer os anticorpos. Aí essa dosagem é feita no sangue, uma coleta de sangue venoso, e é feita por métodos sorológicos daí. Bem, são os mais seguros, né, para ser mais fiel. Perfeito. Você já tem acompanhado pessoas com diagnóstico de Covid positivo desde o ano passado. Essas pessoas que foram diagnosticadas, que conseguiram tratamento, se recuperaram, elas devem continuar fazendo algum tipo de exame ou de acompanhamento após serem consideradas curadas do Covid? Sim, tem que fazer. Antes eu vou falar um pouquinho das pessoas ainda, depois eu volto para essa parte que tu me perguntou. Claro. Sobre a parte do acompanhamento médico. O que a gente pede para as pessoas, e acho muito interessante, é que tem um resultado positivo, ou tu tem os sintomas que fazem o diagnóstico do Covid, tu tem que procurar atendimento médico, porque tu tem que fazer um acompanhamento desde o início. Desde os teus primeiros sintomas ali, que tu tiver positivado, porque o diagnóstico da Covid não é feito somente laboratorial, porque às vezes as pessoas vieram fazer o exame antes do período da multiplicação do vírus, ou elas vieram fazer, já passou do período também de diagnosticar pelo exame da nasofaringe. Então, elas tiveram um resfriado lá uma semana atrás, e depois ela apresentou uma dor lombar, dor no tórax. E ela vem fazer o exame, vai dar negativo. E ela vai achar, não tô. Não, já passou do período de pegar o exame positivo. Porque a partir do 7º ou 10º dia, tu já não consegue mais detectar na nasofaringe. E aí, se ela vier nesse período fazer o exame, ela vai estar negativa e, na realidade, ela está com Covid. Então, o diagnóstico é feito também pela clínica. Se tu tiver uns sintomas muito característicos, por exemplo, tu perdeu o olfato paladar, já é um diagnóstico, praticamente que 100%. Então, se tiver vários sintomas, ou tu tiver contato com pessoa positiva, um contato mais aproximado, mais tempo, sem máscara, e tem um sintoma característico, já é um diagnóstico de Covid, mesmo com exame negativo. Então, por isso a importância de acompanhar com o médico, porque o diagnóstico também é feito por imagem. Pode o exame estar negativo, mas daí na imagem vai dar positivo. Então, isso é a importância. Outra coisa, a doença do Covid, ela tem várias fases. A primeira fase é a fase da replicação viral, que é na primeira semana ali dos sintomas. Então, a pessoa tem febre, tem dor no corpo, tem indisposição, tem cansaço, tem rinite, enfim. Os sintomas podem ser de leves, moderados ou acentuados, mas fica nesses sintomas. E aí as pessoas acham que estão bem. Eu estou bem. Não, para mim está tudo bem, porque o meu sintoma eu só tive isso. Só que o problema é a segunda fase, que é a partir do 7º dia, da primeira semana, que começa a fase inflamatória, porque o Covid não é só uma doença respiratória, é uma doença sistêmica. O grande problema dela é as inflamações que ela causa no organismo, que ataca vários sistemas. Então, se a pessoa viu que na primeira semana ela teve os sintomas e depois ela continua com os sintomas e nota que está se agravando,
Continua com a febre está persistente, começa uma dor no tórax, uma dificuldade respiratória, ou enfim, ela viu que não está evoluindo bem. Ela tem que procurar um médico para fazer daí o diagnóstico por imagem, para ver como está o pulmão, porque nessa fase é muito importante a medicação para não deixar evoluir. Então, o alerta é esse para as pessoas. Fique ligados com seus sintomas para ver se tem que ir adiante pesquisar depois da fase que é a replicação viral. E nessa segunda, é muito importante também eu fazer o acompanhamento com exames laboratoriais que o médico vai solicitar em determinados casos. Se faz na primeira fase, e é muito importante quem evoluiu para essa segunda fase fazer um acompanhamento com exames laboratoriais solicitados ali pelo médico, porque ali vai ter marcadores que vão dar sinal da gravidade. Tem exames como o dímero D, enfim, tem exames que o médico vai saber informar, que é um indicativo, você está com mais risco, vamos ter que entrar com a medicação, vamos ter que fazer um acompanhamento mais cuidadoso. E também, principalmente, as pessoas que têm mais risco, elas também têm que ser mais acompanhadas. Perfeito. Era isso, por Ok. Desse tema, né? Daí não sei se você tem mais alguma dúvida. Um ouvinte está perguntando aqui, quem esteve numa aglomeração, que tipo de exame ela deve fazer? Ela só deve fazer o exame se desenvolver sintomas, né? Toda pessoa que teve contato com suspeito ou com positivo, se ela está assintomática, ela tem que fazer o exame a partir do 8º dia, porque ela vai ter esse tempo para replicação para conseguir, ela vai ter um tempo para aparecer na nasofaringe e depois para ele replicar. Então, o indicado é no 8º dia para quem está assintomático. No 8º dia após o último contato. Perfeito, mesmo que seja assintomático. Assintomático. Agora, se ele teve contato e lá no 5º dia ele teve contato com positivo e no 5º dia ou no 3º dia ele teve sintomas, aí ele não vai esperar o 8º dia porque ele está com sintoma e ele vai seguir aquela regra do sintomático que é do início dos sintomas ao 5º dia. Bem, a Danúbia está fazendo uma pergunta aqui que eu até posso responder, porque quem não pegou o início, né? A Fátima é minha esposa, a gente convive diariamente e ela tem acompanhado esse tema já há muito tempo e a gente conversa muito sobre isso, né? A Danúbia está perguntando aqui, exame de sangue para saber se já tive a Covid faz aonde? Exame de sangue se faz em laboratório, é isso, né, Fátima? Exame é em laboratório. Perfeito. Que é o local indicado onde se tem controle, onde se tem pessoas preparadas tecnicamente, enfim, todo o controle de qualidade, de reativos, de equipamentos, de biossegurança, tudo é o laboratório que tem essa expertise, né? E exame de sangue, então, nem se fala, né? Perfeito. Bem, nós estávamos falando também sobre a questão das pessoas que já tiveram o Covid também, né? Mas não sei se você quer falar mais sobre os exames, fique à vontade, por favor, mas nós estamos entrando agora, a partir de quinta-feira, num procedimento que algumas pessoas até discutem, né? Me parece que a grande maioria concorda, mas também há um certo desacordo com relação a isso. É a questão do lockdown, que estará em Tupã-Siretã a partir dessa quinta-feira. Houve algumas mudanças, inclusive no decreto, que vão ser faladas daqui a pouquinho. Mas, em síntese, o município está decretando a não circulação de pessoas, a restrição de somente locais que sejam de extrema necessidade para a saúde. Um dos locais, por exemplo, é o laboratório, né? Farmácias, laboratório, posto de gasolina, veículos de comunicação, enfim. Na sua opinião, o lockdown é bom, é apropriado? O que as pessoas devem fazer durante o lockdown? Como é que tu avalia esse período de lockdown? Olha, eu acho que à medida que ele foi decretado, não se discute mais, né? Numa pandemia, a gente tem que seguir as regras. E realmente é extremamente necessário, do jeito que está a situação hoje, né? Como o prefeito falou,
é uma das medidas, né, que se pode ajudar nesse momento, então não se discute isso. Quanto aos cuidados, então, como eu falei antes, se sabe que o contágio se dá pela proximidade, ou nas aglomerações, ou no pessoas sem máscara, na proximidade entre duas pessoas, ou principalmente em grande número de pessoas. Mas também no lockdown, agora o que tem que ter o cuidado? Porque vão estar dentro de casa. Como sempre, agora também esse cuidado muito importante, porque tem muitas pessoas sintomáticas. Então, essas sintomáticas vão ficar dentro de casa, certamente tem que ficar dentro de casa, porque não tem que estar na rua mesmo, essas pessoas que estão com sintomas, mas elas têm que ter o cuidado, porque elas têm que estar em casa e cuidar para não contaminar as pessoas que estão na sua casa. Então, nós mesmo tivemos um exemplo lá no início do ano passado, lá no início da pandemia. Uma pessoa lá de casa estava com sintoma de rinite. O que foi feito? Bom, tu te isola, vai lá para aquela peça, vai lá para uma peça separada, quando circular pela casa vai ser de máscara, até esperar 3, 4 dias para fazer o exame. Fez o exame da nasofaringe, os sintomas não evoluíram, bom, agora tu vai voltar a circular dentro de casa. Então, esse cuidado inicial que tem que ter agora no lockdown é uma coisa bem importante. Então, quem está sintomático, tenha esse cuidado. O Hemolab vai funcionar durante o lockdown? Sim, vai funcionar porque é extrema necessidade, né? Então, a gente pede para as pessoas que não tenham, que têm exames de rotina, que têm exames que pode esperar, que deixe para depois que passar essa fase mais preocupante agora. Então, venham procurar as pessoas que precisam, casos de gestante, que precisam levar os seus exames no médico, os pacientes crônicos que precisam dos seus exames, os pacientes da oncologia, que precisa fazer o acompanhamento, porque também não pode esquecer que as outras doenças também têm as gravidades dela. Mas quem puder, deixa para depois, porque a equipe está bem sobrecarregada e a gente não quer deixar ninguém sem atendimento que precise, né? Então, vai funcionar normalmente. E a gente pede também para as pessoas que querem marcar o exame, fazer o contato direto pelo WhatsApp, o 1970. Todos vão ser respondidos. Está sendo demorado, às vezes, a resposta, porque está bem sobrecarregado. Então, todos vão ser respondidos. O exame é feito feito no dia ali da solicitação e é entregue horas após a coleta. Como a gente trabalha com gabine microbiológica, por causa da biossegurança, a gente procura fazer os exames todos juntos, porque liga a cabine microbiológica, né? Então, mas normalmente o resultado sai em 1, 2 horas após a coleta. Se ele coletou de manhã, vai ser antes do meio-dia, se ele coletou de tarde, vai sair à tarde o resultado. Então, a gente pede para entrar direto com o contato do WhatsApp, porque para evitar, a gente faz toda a parte burocrática ali para o WhatsApp, que daí as pessoas não precisam estar circulando dentro do laboratório para a segurança dela e para a segurança da equipe também. Perfeito, muito bem. Pois não, Fácil? Eu acho que o que eu não tinha, que eu disse que ia falar depois, às vezes as pessoas que tiveram Covid, se elas, após a cura, elas têm que fazer um acompanhamento. É muito indicado esse acompanhamento, porque principalmente aquelas pessoas que tiveram sintomas mais acentuados, ela tem que procurar um especialista, vamos dizer, do seu órgão que foi mais atingido. Eu tive uma pneumonia viral, bacteriana que foi associada, enfim, teve um problema pulmonar. Ela deve fazer um acompanhamento médico, porque ela vai ter que investigar depois se pulmão, se não teve uma fibrose, mas é um assunto mais médico. Mas eu só queria alertar isso. Tem exames laboratoriais que devem ser feitos após a COVID também, para ver a função renal, a função hepática, a parte inflamatória, a parte hematológica. Você vê que muitos pacientes, depois de um tempo, começam a apresentar uma anemia ou as plaquetas baixas, porque, como eu disse, é uma doença sistêmica, ela atinge vários órgãos, né? Então, tem que depois fazer um acompanhamento com os especialistas e um acompanhamento laboratorial,
ou por imagem também, conforme a necessidade, que o médico vai saber orientar. Tem o Álvaro Brum Santos aqui, está nos fazendo uma pergunta. Você já comentou, pelo que eu entendi, que a contaminação mais comum é de pessoa para pessoa, a proximidade das pessoas, né, estarem próximas. Mas ele está perguntando se o dinheiro contamina. Eu vou estender essa pergunta para outras questões. Dinheiro, encomenda, compras no mercado. Quais os cuidados, além de evitar de estar próximo de pessoas, nós deveremos ter com a higienização ou não pegar algum produto com dinheiro, pacote, alguma coisa? Miguel, como é uma doença nova, tudo está sendo pesquisado. Isso só daqui a muito tempo que vai se poder se dizer. Então, hoje, todos os cuidados são importantes, são uma segurança a mais. Mas o que se vê na prática e o que tá se vendo assim na prática? Que as pessoas que positivam não foram pessoas que não souberam de onde pegaram. São pessoas que tiveram contato com alguém, ou foi numa aglomeração, ou teve um familiar, ou no trabalho, alguém que estava com sintoma. Então, por isso que é a importância mais importante essa pessoa para pessoa, o contágio, do que o papel. Mas é claro que tudo tem que ser cuidado. Então, as mãos, o que é muito importante? A lavagem das mãos, porque o vírus ele não pula da mão, ele não pula, vamos dizer, da mesa para dentro do teu pulmão. Ele não voa, ele não tem asas, né? É só quando ele vamos dizer, quando ele é através de um espirro, que ele foi através de uma gotícula, aí ele vai estar no ar. Mas ele precisa ser introduzido no organismo. E quem é que faz essa introdução? As mãos, porque daí você tocou num local e vai colocar as mãos na boca, ou no nariz, ou nos olhos. Então, lavar as mãos muito. É mais importante a lavagem das mãos do que das embalagens. Pegou no dinheiro, lava as mãos. Quem não pode estar com uma torneira e um sabão do lado, passa o álcool gel, mas a água e o sabão é o melhor que tem, né? O Hélio Kennedy está perguntando: os laboratórios terão vacina para vender? Há notícia nas redes sociais que laboratórios poderão vender. Qual a verdade sobre isso? As vacinas agora são só disponibilizadas pela saúde pública, nesse momento, né? Isso é uma polêmica bem grande, mas assim, enquanto tá as dificuldades da produção, de conseguir uma produção que para abastecer, não é só no Brasil, o mundo todo, né? Então, a princípio, pelo que eu estou vendo, vai ser somente para a rede, somente público. Provavelmente, futuramente, vai ter, mas eu não acredito que agora, nesse primeiro momento, vai ter na rede privada. Fátima, eu quero agradecer a sua atenção conosco. Eu te convidei e você aceitou. E como eu falei antes no início, Fátima, minha esposa, né? Ela não tem intimidade com o microfone, não se sente confortável falando ao microfone e com o vídeo também junto agora nesse momento, mas entendendo a importância desse momento, a importância de esclarecer as pessoas, de levar essa informação. E eu vejo ela fazendo isso diariamente a dezenas de pessoas, centenas de pessoas que buscam no Hemolab o exame ou orientação, enfim. Insistir com ela para que ela trouxesse essas informações também à nossa comunidade de uma forma mais ampla. Por isso, eu quero agradecer novamente a tua atenção, deixar o microfone à disposição, se você gostaria de colocar mais algum detalhe, né? E, é claro, você falou o WhatsApp do Hemolab, né? O 5532721970 fica à disposição das pessoas também para agendamento, algumas dúvidas, mas mais algum detalhe que você gostaria de colocar, por favor, fique à vontade. Miguel, eu acho que falei tudo. Agora, no momento, assim, não lembro de algo mais importante que tenha que salientar. Mas é isso, agradeço, assim, pela oportunidade de falar. Eu vivo o Covid, assim, da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Eu estou sempre pesquisando, estudando, porque é a maneira que eu posso ajudar, eu acho que é com as informações e com o conhecimento. Eu tenho uma equipe toda aqui que é minha responsabilidade também, né? Felizmente, durante todo esse tempo que a gente trabalhou,
aqui dentro não houve contaminação entre colegas ou dos pacientes para a equipe, isso graças aos cuidados, né, que a gente teve até agora aqui dentro. E então, assim, isso reforça assim, a importância dos cuidados, né? Tu tendo os cuidados certos, claro que não é uma coisa que vai dizer que não vai pegar, não tem como numa pandemia, tu sabe que tu tá com risco direto por todos os lados, né? Mas o cuidado ajuda muito. E outra coisa também que eu acho bem importante colocar, que eu vejo, que as pessoas ficam muito preocupadas de quem pegou, não interessa de quem pegou. Uma pandemia tu pode pegar de qualquer lado. Então não adianta ficar julgando as pessoas, eu peguei de fulano, fulano, fulano. Todo mundo tem que ter a consciência do cuidado, porque depois que pegou, não adianta a gente querer saber de quem que pegou. Então a responsabilidade é individual para não transmitir e para tentar não se contaminar, né? Para poder ajudar no que pode, cada um ajuda com a sua parte. Tá bem, Bem, Miguel? Acho que era claro. isso. Sem dúvida. Não, pode falar. Não, só para deixar bem claro, eu sou testemunha ocular da história, né? Eu deito, eu durmo e acordo ao lado da Fátima. E ela deita e acorda pensando em Covid já há alguns meses, e é no sábado, é no domingo, é à noite. Ela, os colegas da Fátima, do LAS, que é esse grupo que ela falou que o Hemolab faz parte, né? Há um grupo de interação muito intensa com técnicos, com especialistas. Vocês participaram de videoconferências no país inteiro, né, buscando informações, buscando qual a melhor forma de diagnóstico, quais as orientações mais corretas. E isto, com certeza, é uma dedicação muito grande que vocês estão tendo há muito tempo. E é claro que a gente só pode ficar satisfeito de ter essa dedicação desses profissionais que, somados aos médicos, aos demais profissionais que atuam nesse segmento aí, nos dão a segurança de podermos ter o diagnóstico e o melhor tratamento possível nesse momento de pandemia mundial. Fátima, muito obrigado por ter aceito o convite. Um beijo, depois eu terei o pessoal bem, né? Mas até daqui a pouco, né? Lhe aguardamos aqui por casa também. Daqui a pouco chega a dona Covid, lá em casa eu já tenho o apelido, chegou a dona Covid. Tá bom então, Miguel, tá? Obrigado. Obrigada, espero que tenha deixado alguma informação assim importante, como diz a publicidade ali do Espaço Saúde, do Hemolab, informações tão importantes que pode salvar uma vida, pode ser que essas informações possam salvar uma vida, nem que seja, né? Tá Com bem, certeza. então. Tá bem. Tá? Beijo, Fátima. Bom dia. Beijo, tchau. Bom, 10 horas com 4 minutos, né? Primeira entrevistada que eu posso mandar um beijo, que assim, né, efetivamente, é minha esposa. 10 com 5. Vamos ao intervalo.